Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Somente até aí. Feche os teus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa manhã. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, meu Deus. Fala conosco, Deus, nesta hora, neste momento. Que a tua palavra, meu Deus, venha edificar as nossas vidas. Que nós possamos compreender, ó Pai, a andarmos numa vida de sinceridade, numa vida, meu Deus, de singeleza de coração, alegres na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, meu Deus, no nosso interior, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado, tem planejado para nós, em nome de Jesus, amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Deus disse a Jeremias: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Deus falou para Jeremias: Jeremias, vá até a casa do oleiro, porque lá você ouvirá as minhas palavras. Deus já não estava falando com Jeremias? Deus já estava falando com Jeremias. Então por que Deus já não falou algo ali? Deus já poderia falar a Jeremias o que precisava ser dito. Mas Deus falou para Jeremias: Jeremias, faça tal coisa. Vá, desça até a casa do oleiro. Vá até lá. E o termo descer, irmãos, é porque era descida mesmo, tinha que descer a casa do oleiro, porque a casa do oleiro ficava perto das margens dos riachos, dos rios, porque era onde ele pegava a matéria-prima, para a matéria-prima estar fresca, fácil na mão dele. Então, Jeremias precisava ir até as partes baixas da vila, onde ele estava, da cidade onde ele estava, para chegar até a casa do oleiro. E chegando lá, ele viu o oleiro trabalhando na roda, o barro, e formando ali um vaso. Fala comigo, um vaso. Formando o vaso. Deus havia falado para Jeremias para ele ir à casa do oleiro, porque ali Deus ouviria as suas palavras. E Deus, falando com Jeremias, disse a ele: mas quando ele chega à casa do oleiro, não se ouvem palavras, mas só que Jeremias vê algo acontecendo. Percebe? Que Deus, ele pode falar conosco através das palavras que nós ouvimos, e Deus pode falar com a gente através de exemplos que nós vemos no dia a dia. Coisas que acontecem na nossa frente, que às vezes nós temos por corriqueiras, por normais, por coisas da vida, mas que quando nós estamos no Espírito, e Jeremias só poderia ouvir a voz de Deus dando uma ordem a ele, se ele estivesse no Espírito, buscando a presença de Deus. E quando nós estamos buscando a presença de Deus, Deus fala com a gente em momentos que Ele não fala com ninguém mais, só com a gente. Ele fala com você no trânsito, Ele fala com você em casa, dormindo, assistindo televisão, vendo alguma coisa na internet, andando pela cidade. Deus fala de inúmeras maneiras, não apenas com uma voz audível no nosso ouvido, mas através de exemplos que nós podemos ver, vivenciar, presenciar. E ali, Jeremias está vendo uma cena que é do dia a dia do oleiro, o oleiro colocando barro ali na roda, rodando aquela roda, formando o vaso, mas, diz no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu.
Então o oleiro estava ali fazendo o vaso, o barro estava mole, o barro estava sendo produzido ali, sendo transformado em algo melhor. Fala comigo, algo melhor. Estava sendo transformado, um simples barro sendo transformado em algo acabado, em algo melhorado. Só que durante o processo, aquele vaso ele se danificou, aquela obra que estava sendo feita, ela se perdeu no meio do caminho. Então, eu já tive o prazer de ver um oleiro trabalhando para entender esse exemplo. E num determinado momento, isso acontece de forma corriqueira com o oleiro. Aquele vaso que ele está trabalhando, aquele objeto que ele está trabalhando, principalmente quando é algo diferente, algo novo, ele pode se quebrar, ele pode se desfazer no meio do caminho. E então o oleiro pega todo aquele barro, limpa ali a roda, bate o barro todo de novo, amassa, põe tudo lá de novo e começa a fazer o trabalho para aquela ideia se concretizar. Quem está comigo, diga amém. E Deus, ele fala com Jeremias algo importantíssimo e valioso. Ele fala para Jeremias, está vendo, Jeremias? Assim, se alguém estiver andando no meu caminho e sair do meu caminho, eu posso pegar essa pessoa e remodelar ela. Ou se eu tiver planos para determinada pessoa, e essa pessoa deixar de seguir aquilo que precisa seguir, eu posso amassar o barro de novo, e fazer com que esse barro volte a ter uma forma boa. Então Deus está falando para Jeremias, Jeremias, se no meio do processo, o barro ele se rachar, ele se desfazer, ele entortar, eu vou pegar tudo, eu vou amassar tudo de novo, e eu vou começar o processo. Eu vou começar tudo de novo. Os vasos, irmãos, somos nós. Nós precisamos ajustar o nosso comportamento. Deus ajusta os planos. Deus é o mesmo, e a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, mas os planos dele podem ser mudados. E os planos de Deus se ajustam na nossa vida conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai tomando decisões, conforme o nosso comportamento vai sendo readequado ao longo do caminho. E a palavra de Deus, ela vem de encontro às nossas vidas, exatamente para que haja conflito nas nossas vidas. Que conflito? Mudança de comportamento. Nós precisamos nos sentir incomodados e ajustarmos o nosso comportamento. Se nós andávamos fora da linha, fora dos caminhos de Deus, nós precisamos passar a andar nos caminhos de Deus. Então Deus, ele pega o vaso que estava sendo formado, ele reamassa ali, amassa novamente para que o vaso novo seja feito. E eu já ouvi histórias de que o vaso quebrado, trincado, volta para a casa do oleiro. Irmãos, vaso trincado não volta para a casa do oleiro, ele vai ser lançado fora. Depois que o vaso está pronto, depois que ele passa pelo fogo, pela prova, que é para ele ficar pronto ali, prontinho para ir, para ser usado para algo, ele não volta mais a ser barro, irmãos. Já foi cozido, já foi assado, já está pronto. Só que nós precisamos entender esse processo. Ao longo da nossa vida, nós estamos buscando a perfeição, não é assim, irmãos? Estamos buscando, porque a palavra de Deus diz, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Deus. Então nós estamos buscando isso. Mas como nós podemos ser perfeitos se nós somos pecadores? Se somente Ele não pecou, somente Jesus Cristo não pecou. Porque nós precisamos entender o que a palavra diz. A palavra perfeito quer dizer finalizado, concretizado, concluído, obra pronta. E nós só seremos perfeitos no dia em que a obra estiver concluída nas nossas vidas. Até lá, nós somos o vaso
ali na roda, na mão do oleiro. Nós estamos sendo moldados. Porque quando nós estivermos finalizados, acabou. Acabou. E o que acabou? A vida. Quando a obra é concluída nas nossas vidas, seja por idade, que assim diz Deus que a nossa vida seria longa, nós teríamos longos dias, nós teríamos muitos anos de vida. Quando a nossa vida se findar, é porque a obra de Deus em nós, ela encerrou, ela terminou. Então nós seremos perfeitos, finalizados, concluídos. É isso que nós buscamos. Mas a caminhada com Cristo é dia a dia. É o processo todo na mão do oleiro. Nós somos o barro na mão do oleiro. Deus está trabalhando nas nossas vidas. A cada dia, nos moldando. E Deus, Ele faz algo que é muito interessante. Deus não faz remendo. Porque podia remendar, não podia? Às vezes a gente remenda as coisas. Como é que chama aquele negócio que o pessoal faz, que é ajuste técnico? Como é que é? Medida técnica provisória, é a famosa gambiarra. Medida técnica provisória. Deus não faz isso, a gente faz. Como é que é? MTP, medida técnica provisória. Deus não faz isso, a gente costuma fazer. Põe uma fita adesiva ali, faz um negócio aqui, corta um pedaço de fio ali. É assim ou não é, irmãos? Porque a gente precisa arrumar o negócio do jeito que dá. Mas Deus, Ele não faz de qualquer jeito, Ele não faz do jeito que dá. Deus, Ele faz da melhor forma, porque os planos dEle são perfeitos. Então Deus cuida dos detalhes. E se há um pontinho falho, Deus precisa recomeçar. Mas Deus não muda, os planos dele sim. Os planos de Deus se ajustam, e nós precisamos ajustar o nosso comportamento. Somos nós que somos o barro, precisamos manter o nosso comportamento, a nossa vida na linha, bonitinho, tudo arrumadinho. E o tema dessa mensagem é sinceridade. E aqui eu quero falar dos vasos prontos. Dos vasos prontos, os vasos que saíram lá da roda, os vasos que foram para fornalha, passaram pela fornalha e estão servindo. Porque a palavra de Deus nos compara também a vasos. Vasos de barro, vasos de prata, vasos de bronze, vasos de madeira, vasos de ouro. Deus nos compara a vasos. Só que no passado, diz a história, que quando um vaso bonito ele se quebrava, as pessoas pegavam o vaso e elas remendavam. Como? Não tinha cola, era cera derretida. Derretia a cera, passava nos trincos do vaso, ia colando, remendando ele, deixando bonitinho. Passava uma cera por fora, dava uma polida, ficava lindo. E eles vendiam o vaso dessa forma. Só que esse vaso dessa forma, ele não tinha utilidade. Porque quando se colocasse alguma coisa no vaso, poderia vazar. Poderia derreter a cera, principalmente quando se colocava óleo. Então era um vaso que ele estava comprometido, porque ele tinha cera nele. E como é que eles faziam? Eles olhavam contra a luz do sol, para ver se ali tinha algum trinco, algum remendo, alguma coisa desse tipo. Então o vaso, ou ele tinha cera, ou ele era sem cera. Então o sem cera se tornou para nós, para o mundo moderno, o sincero, que é aquele que age dentro da moral, aquele que age dentro da ética, sem cera, que é original, que não tem enrolação, que não tem remendos. Então nós somos sinceros.
Um vaso remendado, ele não serve para ter nada dentro dele, porque ele vai dar problema. Deus não faz remendo. Lembra que Deus faz do zero? Deus não faz remendo. Ele cuida dos detalhes, porque Ele sabe dos planos, Ele sabe dos projetos, Deus sabe dos propósitos. E a palavra de Deus diz que nós somos formados para o louvor e para a glória dEle. É ou não é? Nós fomos formados para louvar a Deus. A nossa vida é para engrandecer o nome dEle, é para glorificar o nome dEle. Então, como nós poderíamos glorificar o nome do Senhor remendados, trincados, com cera? Não seria possível. Por que não seria possível? Olha só, tem um exemplo, lá em 2 Reis, abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás dela, de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha só, a história nós conhecemos. A viúva que foi procurar o profeta pergunta o que ela tem em casa, e ela fala que ela só tem uma botija de azeite. E aí o profeta fala para ela: então, pega vasilhas vazias dos seus vizinhos, todas quantas você puder. Põe na sua casa, fecha a sua porta, você e seus filhos lá dentro, e vai derramando o azeite sobre cada uma das vasilhas. E vai colocando à parte as que estiverem cheias. Irmãos, se eu tenho uma vasilha, eu sei quanto cabe dentro dela. Sei ou não sei? Agora, o profeta pediu para ela pegar aquela pequena botija de azeite e encher todas as vasilhas. Faz sentido? Nenhum. Porque no momento em que ela começasse a virar o azeite, ela saberia que aquele azeite ia acabar muito rápido. Não ia dar para encher nenhuma vasilha. Azeite caríssimo. Mais caro do que nos dias de hoje, inclusive. Muito caro. Mas aquela mulher, ela ouve o profeta e ela faz aquilo que precisa ser feito. Ela vai atrás de muitas vasilhas. Fala comigo: muitas vasilhas. São os vasos de barro, os vasos de metais, os vasos de madeira. Eram as vasilhas da época, irmãos. E os filhos trazem todas quantas eles conseguem angariar ali, pedir para os vizinhos. Agora, imagina comigo se um desses vasos tivesse cera neles. Se um desses vasos tivesse sido trincado e remendado, quando o azeite fosse derramado, o que aconteceria? Iria estourar. O azeite seria derramado pelo chão, seria desperdiçado, seria perdido. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher, ela ia enchendo cada um dos vasos, até que todos os vasos foram cheios. Fala comigo: todos os vasos
foram cheios. Enquanto tinha a vasilha vazia, o azeite continuava fluindo. Enquanto tinha a vasilha vazia, o azeite continuava sendo derramado. Os vasos iam sendo cheios, um após o outro, até que todos os vasos foram cheios. Lá em Pentecostes, depois que Jesus subiu aos céus, ele deu uma ordem antes de subir aos céus. Ele diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a palavra de Deus diz que, se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam cerca de 120 pessoas reunidas, assentadas, orando, falando com Deus. Vasos vazios, buscando Deus. Vasos que estavam ali, preparados para algo que eles nem sabiam o que era, mas que eles estavam ali para receber. Vasos que não foram feitos para receber o que eles receberiam, mas eles estavam ali, obedecendo a Jesus, buscando a Deus. E a palavra de Deus diz que em determinado momento, soprou um vento dentro daquele lugar que estava fechado, soprou um grande vento, e foram distribuídas sobre eles línguas, e como se fosse de fogo. Todos que estavam ali foram batizados no Espírito Santo, e eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E aqui eu quero fazer um parênteses. Falam que eles não falavam em línguas estranhas, eles falavam em outras línguas. E é justamente isso que o texto fala, que eles falavam em outras línguas, e quem ouvia, que passava do lado de fora, ouvia aquelas pessoas falando nas línguas natais deles, nas línguas das terras, dos povos deles. Pessoas que eram simples como nós somos, pessoas que não eram estudadas, não sabiam falar outras línguas, mas o Espírito concedia a eles que falassem. E eu quero trazer nisso um testemunho, que eu ouvi há uns meses atrás, de um homem, que ele veio da Rússia, e ele estava num culto, não sabia falar a língua daquele lugar. E ele havia vindo da Rússia, ele falava russo, e ele estava naquele culto, e tinha uma pessoa que estava com ele ali, traduzindo o que o pastor falava. E num determinado momento, uma criancinha de uns 4, 5 anos de idade, é tomada pelo Espírito. Criança pode ser batizada no Espírito Santo? Claro. Ela é tomada pelo Espírito, e todos ali ouviam ela falando em línguas. As línguas que nós corriqueiramente escutamos uma pessoa falando quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo. Aquela criança falava aquilo que todos estavam acostumados a ouvir. Só que aquele homem, que não sabia falar aquela língua, ele ouvia aquela criança falando em russo. Aquela criança pregou Jesus para aquele homem de uma forma que nenhum pregador foi capaz de pregar. Aquela criança falou do amor de Deus para aquele homem de uma forma profunda e extraordinária. Tudo isso que acontece é para nos trazer clareza a respeito das coisas que estão na palavra de Deus. É claro que nós sabemos que aquelas pessoas falavam nas línguas dos anjos, e quem ouvia, ouvia na sua própria língua, porque elas precisavam ser edificadas. Então não há confusão na palavra de Deus. Não há confusão nas coisas do reino. E a palavra de Deus diz que todos foram cheios. Fala comigo, todos foram cheios. Do alto, eles foram cheios.
de poder, cheios da unção. Só que para eles serem cheios, primeiro eles precisavam ser vazios. O que é isso? Para nós sermos cheios de Deus, nós precisamos saber que nós precisamos dele. E nós louvamos a Deus, e nas ministrações do louvor, numa das ministrações foi falado: fale para Deus o quanto você precisa dele. Diga para Deus o quanto você depende dele. E é assim que nós devemos nos achegar a Deus. É assim que nós devemos vir à casa de Deus, vazios. O tema deste ano é que Ele cresça. Mas o texto diz que eu diminua e que Ele cresça. Eu preciso entender que eu só sou alguém, eu só posso ser algo, eu só posso conquistar algo, se Ele crescer em mim. Se eu for vazio, se Ele estiver na minha vida, se Ele preencher a minha vida. E para eu ser preenchido por Deus, eu preciso me permitir ser moldado por Deus. Eu preciso me permitir ser um barro na mão do oleiro, que Ele vai amassar, 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 tirar as impurezas, tirar as bolinhas de ar, preparar o barro, colocar ali na roda, fazer o vaso, preparar o vaso, que é um processo difícil. Deixar o vaso preparado, para receber o que Deus tem de melhor, para receber a unção dEle. Mas, como era a vida daqueles homens e mulheres que estavam ali reunidos naquele dia, no dia de Pentecostes? Um pouquinho para frente, fala como era o estilo de vida deles. Lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, no versículo 42, Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que eles andavam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles andavam dessa forma. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como que eles viviam? Viviam compartilhando, viviam sabendo que todas as necessidades deles seriam supridas por Deus. Não tinham medo de nada, mas tinham o temor do Senhor. Viviam alegres com tudo que Deus fazia, com tudo que Deus dava. E tem uma palavra aqui que fala a respeito da essência, que eles viviam com singeleza de coração. Sinceridade, simples, andando no caminho do Senhor. Em tudo eles tinham em comum: sinceros, alegres, singeleza. Dessa forma é que eles foram todos cheios, preparados por Deus, moldados pelo Senhor, ouvindo a palavra de Deus, buscando a presença dEle, se esvaziando de si mesmos,
para buscar algo grandioso. Se esvazie de você mesmo. Deixe os achismos para lá. Deixe os julgamentos de fora. Deixe a arrogância para fora. O orgulho. Deixe de fora. Não pode fazer parte da nossa vida. Seja simples, vazio, na presença dEle. E saiba que Ele te encherá. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Há uma unção nesse lugar. Deus está preparando uma unção para transbordar no vaso, que é a sua vida. Há algo grande de Deus preparado para você. Você tem se deixado ser moldado por Deus? Você tem se permitido ser trabalhado pelo Senhor? Você tem vindo à casa de Deus vazio de si mesmo, para buscar aquilo que Ele tem para você? Essa unção está sendo derramada. E se você já está sentindo essa unção sobre a sua vida, vai falando com Deus. Fale com o Senhor. Vai recebendo sobre a tua vida a unção que vem do alto. Com os teus olhos fechados, fale com Ele. Não tem nada que você possa ver que vá te ajudar em alguma coisa. É só o vaso e a unção que está sendo derramada.